as práticas de cuidado, né? Bom, gente, boa noite a todos, todas, todes aí conosco. Muito obrigado por estarem aqui. Para dizer para vocês que esse é o projeto Teatro e Inclusão, Diálogos sobre Modos de Fazer. A gente está no terceiro encontro. Esse é um projeto feito de maneira independente, e nisso eu já agradeço muito a todos os participantes que estão aqui povoando o nosso chat com perguntas e comentários maravilhosos, e também os convidados que se disponibilizaram, e convidadas, né, em sua maioria, né, que se disponibilizaram a estar aqui conosco, contando um pouco das suas práticas. Tem pessoas de todo lugar, aí a gente falou a Paula de Brasília, né, a Andresa de Recife, a Janaína aqui falando do Rio. Então vai ser mais um dia múltiplo para a gente ouvir experiências de todo o país. E, em virtude de ser uma atividade independente, ela tem, claro, algumas limitações, como seria ótimo ter uma pessoa fazendo a tradução em Libras, temos legenda aqui, né, para a gente ser mais inclusivo ainda, mas, enfim, pela característica, depois que eu já tinha fechado tudo com vocês, quando surgiram os apoios, já estava quase começando o evento, e aí a sugestão do pessoal da UFSM era passar para tarde o evento. Eu achei que a gente ia perder, já estava tudo armado, todo mundo confirmado. Então eu falei, a gente vai fazer desse jeito, dessa vez. Oi, Beatriz, bem-vinda. E numa próxima vamos tentar instrumentalizar, talvez uma universidade pode botar aí nesses vídeos que eu estou depositando lá, né, as libras, a legenda, e assim promover mais acessibilidade. Bom, o pessoal está todo chegando aqui, a gente já está com quase 20 pessoas. Bom, então agradecer os convidados, agradecer a professora Raquel Guerra, da UFSM, da licenciatura, o curso de licenciatura em artes cênicas tentou trazer a tradutora de Libras, todas essas condições aí que seriam mais inclusivas, mas pelo adiantado da iniciativa ter começado sem apoio nenhum, não deu tempo. Dizer que os outros dias foi muito especial, um dia era o dia da dislexia, a gente tinha uma pessoa disléxica no primeiro dia falando sobre teatro, e semana passada foi dos professores, e a gente estava com professores. Aqui hoje é mais um dia especial. Então, os vídeos aqui que estão sendo gravados vão para o meu canal no YouTube, Teatro em Quarentena, já tem 2 lá, está tendo um bom acesso, fiquei bastante feliz, né, porque eles vão me mostrando a acessibilidade, e funciona meio assim, então a gente bate um papo aqui, e vamos trocando ideias, vamos ouvir vocês podem contar um pouco da experiência de vocês, focar em algum projeto específico, algumas são pesquisadoras, outras são artistas, como a Paula falou aqui, então vai ser uma experiência, assim, muito boa de ouvir a Paula com essa perspectiva do artista e da criação, né, mais ligada a esse público, e, enfim, agradeço, e desculpa a minha falta de habilidade, espero mediar melhor do que na semana passada. Então, eu vou, antes de passar a palavra para a Andresa, que vai ser a primeira a falar, eu vou repetir meu nome e vou me audiodescrever. Não posso esquecer disso. Meu nome é Fabrício Moser, como vocês estão vendo aí, e os que não me veem, que podem ter acesso a esse vídeo, eu sou um homem mestiço, pardo, com barba, nesse momento estou com uma barba densa, eu estou com um cabelo assim bem comprido e que me lembra muito um personagem Don Quixote que eu fiz durante a minha formatura em 2006. Eu estou de camiseta preta, eu sou pardo, ao meu fundo tem um quadro verde, livros à minha direita aqui, eu estou no meu quarto, meus olhos são castanhos, acho que me audiodescrevi. Então, Andresa, se você pudesse audiodescrever, sei que você tem uma longa experiência de pesquisa e também de trabalho com o teatro e a inclusão, e acredito outras experiências inclusivas além do teatro. Conta aí pra gente um pouco de como que você faz o teatro e a inclusão na sua vida. Boa noite, sou Andresa Nóbrega, sou de Recife, Pernambuco, estou no meu quarto, eu tenho pele clara, cabelos lisos, pretos e longos, repicados, tenho as sobrancelhas espessas, os olhos pretos, nariz arredondado, estou usando um batom rosa pink,
e uma blusa preta com balões coloridos. Uso também um brinco de argola em formato de espiral. Primeiramente, gostaria muito de agradecer, né, por esse momento de se encontrar, né, mesmo que nesse espaço virtual a gente possa se encontrar e trocar e partilhar. Então, hoje aqui, como a ideia é que seja realmente uma conversa mais descontraída, eu vou tentar, nesses 20 minutos, falar um pouquinho, né, da minha trajetória, de onde eu venho, de que lugar eu falo, e que eu possa, de repente, estar lançando coisas para que a gente possa conversar mais adiante. Então, desde já, agradeço a todas as pessoas que estão aqui, investindo o seu tempo para se encontrar com a gente também, tá? Então, como surgiu, assim, a acessibilidade na minha vida, né? Hoje eu tô acadêmica, mas eu sempre fui artista, então desde criança eu fazia teatro, e a minha imersão na acessibilidade se deu a partir da minha experiência como artista, com o meu grupo de teatro. Então eu fazia a licenciatura em artes cênicas na Universidade Federal de Pernambuco, e porque quando você tem que escolher uma coisa que vai fazer na vida, né? Eu já fazia teatro, e eu disse, eu quero fazer teatro, eu quero ensinar teatro, porque esse lugar das ações formativas sempre me moveu muito. Então, além de artista, eu também queria ensinar teatro, viver teatro, e viver teatro em todas as suas instâncias. Então, o processo de ensino-aprendizagem era algo que me chamava muito. E, em paralelo, quando eu estava cursando a graduação, eu tinha um grupo de teatro, né? Éramos jovens artistas, agora mais não tão jovem. E a gente tinha um grupo de teatro e muito com aquele desejo de democratizar a arte, de chegar a diferentes públicos. Naquela época, a gente achando que democratizar a arte estava atrelado à questão de preços populares, de gratuidade, de interiorização, e aí eu me dei conta de que eu nunca tinha visto uma pessoa com deficiência visual no teatro, né? Teatro, teatron, lugar de onde se vê, e quem não vê? Aí puxa, eu nunca vi uma pessoa cega no teatro. Eu, como artista, eu nunca tinha visto isso. Enfim, talvez pela minha falta de sensibilidade para ver que essas pessoas estavam ali, mas comecei a me questionar sobre isso e sobre a acessibilidade, que até então eu não sabia bem o que era, não sabia real o que era, né, porque na graduação não tinha visto nada sobre o tema. E foi no finalzinho da graduação, cursando as disciplinas ligadas mais para o estágio, então eu voltei o meu estágio para essa prática, né, para ir para as salas tidas na época como salas especiais, e para desenvolver um trabalho bem experimental, sem conhecimento teórico. E foi nesse processo, né, finalizando a graduação, que eu ouvi falar na audiodescrição. E aí eu tinha conversado com uma professora, dizendo assim, eu queria estudar alguma coisa de acessibilidade para pessoas, nem faço acessibilidade, eu queria fazer alguma coisa com teatro e pessoas com deficiência visual. Ela, olha, aí me recomendou um curso, que era um curso de extensão em audiodescrição, que foi ministrado pelo professor Francisco Lima, da UFPE, que é um professor que tem deficiência visual. E aí foi aí que eu tive o meu primeiro encontro com a audiodescrição. E aí foi nesse encontro com a audiodescrição que eu comecei a me permitir a trilhar outros caminhos nesse meu ser artista docente. Então, foi aí que eu passei a estudar sobre a audiodescrição, ao mesmo tempo, né, isso foi por volta de 2008, 2009, foram quando os primeiros espetáculos começaram a acontecer aqui em Pernambuco com audiodescrição. Então, eu passei a estudar audiodescrição, depois, logo em seguida, eu fiz a seleção do mestrado, e passei no mestrado, e eu nunca tinha planejado fazer um mestrado, nem sabia o que eu estava fazendo ali, na verdade, mas eu fui muito com o desejo de buscar
uma formação complementar para o que até então eu nem sabia o que era. E foi então que eu aliei sempre a questão prática da teórica, então comecei a implementar projetos pilotos aqui em Pernambuco para ter audiodescrição no teatro. E aí foi muito feliz, né, nessas iniciativas, e a gente teve um apoio fundamental aqui, que foi do SESC Pernambuco, que quando eu comecei a desenvolver essa pesquisa, eles se abriram para acolher, e aí deram suporte técnico na época, e aí a gente começou a desenvolver essas ações com audiodescrição no teatro, né? Não sei até que ponto as pessoas aqui conhecem a audiodescrição, mas falando brevemente, né, a audiodescrição é considerada uma tradução intersemiótica, também considerada tradução audiovisual, que transforma o signo visual para o verbal, mas, em outras palavras, é transformar imagens em palavras. E aí tem várias nuances e várias perspectivas teóricas e práticas no campo da audiodescrição, uma audiodescrição mais técnica, uma audiodescrição mais poética, e, por ser uma área nova, ainda está em constante experimentação e transformação. E no mestrado, eu estudei sobre a audiodescrição, a audiodescrição, as contribuições da audiodescrição no teatro para a infância e juventude. E aí eu montei um espetáculo, como eu falei para vocês, eu sou atriz, então eu montei um espetáculo de teatro. Eu era atriz e tinha audiodescrição, mas eu não fazia audiodescrição em cena, era uma outra pessoa, era um formato mais clássico, mais técnico, assim, mais tradicional da audiodescrição. E aí teve pesquisas de recepção com o público para ver em que medida a audiodescrição contribuiria para que aquele público tivesse acesso aos elementos visuais da cena, como aquilo reverberava no processo de fruição, não só de decodificar o que é que tem em cena, mas como os elementos da teatralidade, os elementos visuais, reverberavam na fruição daquele espectador. E aí essa foi minha pesquisa do mestrado. E, na sequência, continuando os meus processos, eu, nesse processo de estudar, né, de estar na academia, de estar no fazer artístico, eu também acabei criando, eu gosto nem de, não sei nem como falar direito, mas assim, a gente criou um núcleo, começaram a surgir algumas propostas de trabalho, e eu montei uma empresa, né, então, assim, não é uma empresa que tem uma estrutura, sabe, gente, assim, não, é uma empresa minha casa mesmo, sabe, então, e hoje ela se chama Vou Ser Acessibilidade, que tem esse segmento da acessibilidade comunicacional, mas também de produções culturais. Mas, seguindo a cronologia, depois do mestrado, eu fiz uma especialização na Universidade Federal de Juiz de Fora. Por que eu fui fazer essa especialização? Porque nas minhas experimentações de fazer audiodescrição, do fazer artístico, um dia uma mulher cega chegou para mim e falou assim: Andresa, você não faria, não, assim, um filme, assim, meio erótico, pornográfico, não, com audiodescrição? Aí eu... faria. Eu falei assim, faria. Aí eu, tá, mas como é que eu faria? Quais são as especificidades disso? E aí, quando eu fiz a especialização em audiodescrição na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu peguei isso como objeto de estudo. E aí, fui estudar a minha pesquisa era sobre audiodescrição em filmes eróticos, então, fui lá no mestrado, era dos baixinhos e agora dos altinhos, e paralelamente a essa pesquisa, eu criei uma mostra de cinema aqui em Pernambuco, que se chamava Cine às Escuras. Era uma mostra erótica de cinema acessível, com audiodescrição, Libras e LSE, a legendagem para surdos e ensurdecidos. A gente fez essa mostra durante 2 anos, deu uma parada nesses 2 últimos, mas é um projeto que eu pretendo retomar. E foi bem interessante, né, porque é aquela coisa, eu vou pesquisar de algo que eu não pratico, de algo que eu não tenho a possibilidade de escutar o público. Então, realizei esse trabalho também, e foi bastante revelador para mim, né, fazer esses tipos de obras, porque era algo que vinha do público. Então, esse lugar também meu, enquanto pessoa da acessibilidade, enquanto produtora cultural, enquanto artista, enquanto docente,
estar antenada do que o público quer, porque eu do teatro, eu só fazia audiodescrição do teatro, pesquisa do teatro, a pessoa, tá, mas eu quero um filme erótico pornográfico, e aí? Eu não cheguei nos filmes pornográficos, mas eróticos sim, e foi bem interessante. Além disso, né, atualmente, eu estou fazendo um doutorado na Universidade do Estado de Santa Catarina, e hoje eu desenvolvo uma pesquisa ainda com o foco nas pessoas com deficiência visual. Então, a minha pesquisa é sobre audiodescrição e ações de mediação no teatro para e com pessoas com deficiência visual. Então, a proposta não é só agora realizar a audiodescrição de espetáculos ou estudar a estrutura da audiodescrição, mas é pensar quais outras ações de mediação atuam nesse processo de fruição, porque a audiodescrição, ela é um recurso de mediação, é uma mediação do olhar. Ela não deve ser vista apenas e exclusivamente como a única possibilidade. Então, a partir disso, na minha pesquisa, uma das ações de mediação foi a realização de um curso de teatro para com e sem pessoas com deficiência visual, e aí era um curso onde a gente via a modalidade de figurino, maquiagem, iluminação, interpretação, foi um curso de 60 horas e fruição de espetáculos, então a gente tinha uma turma muito bacana, e foi impressionante como teve uma adesão significativa. Então, aquela ideia também, mas é porque, será que as pessoas querem? Elas querem fazer, né? Se você realmente cria esses espaços, se você cria uma divulgação direcionada, o público chega, porque, assim, a princípio, eu confesso a vocês que eu também ficava, não sei se vai dar, porque são muitos dias, e eu abri as inscrições, e eu pensei, não, pelo menos assim, se tiver metade, vai ser ótimo. E foi o contrário, assim, a gente teve que abrir cota para as pessoas que enxergam, porque, assim, a gente tinha mais de 18 pessoas com deficiência visual, pessoas cegas e com baixa visão. E, assim, gente, sabe aquela coisa que você abre um curso que é gratuito e o povo vai desistindo? Não existiu isso. 2 pessoas que não foram foi porque elas realmente não puderam, assim. Então, não teve um alto nível de desistência. E foi muito, muito potente essa experiência e transformadora. Eu acho que eu já estou quase chegando no meu limite, assim, de tempo, mas... Você ainda tem mais uns 5 minutos, você ainda tem, vai fundo. Tá certo. Então, o Experire Lab de Artista, que foi esse curso, faz parte da minha atual pesquisa do doutorado. Além disso, o ano passado, eu tive a possibilidade de circular por alguns estados brasileiros, 5 regiões do estado, dentro do projeto Palco Giratório, onde a gente realizava audiodescrição em um espetáculo e criava ações de mediação. Que essas ações de mediação, em alguns casos, eram oficinas, e também era a construção do que eu estou chamando de, ainda provisoriamente, tá, gente, de protótipos poéticos, porque eram elementos para estimular a relação do público com o espetáculo. Então, ação de mediação compreendida não só como um bate-papo, mas, de repente, um objeto poético, onde a pessoa pode tocar, pode se relacionar, como também era um adereço que eu dava para as pessoas que fazia parte do espetáculo, e as pessoas iam se relacionar com aquele elemento visual previamente, mas de forma artística também. Então, eu comecei a ver esse momento pré-espetáculo, né, nessas ações de mediação ali, meia hora antes de começar o espetáculo, como uma possibilidade também do fazer teatral, né? Um momento performativo, um momento onde a gente não só está dizendo, olha, isso aqui é para você ver melhor o espetáculo, entender melhor os elementos do teatro. Não, é uma possibilidade também de se relacionar com uma arte em outras instâncias. Então, eu estou até aqui com alguns objetos que eu criei, se tiver oportunidade eu mostro para vocês, não agora, porque meu tempo está curto, eu queria deixar mais algumas coisinhas desse meu trabalho, né? Eu falei nesse primeiro momento mais voltado para as minhas pesquisas acadêmicas, mas tentando pontuar para vocês como essas minhas pesquisas, elas estão sempre ligadas a uma prática artística e cultural, ligada a projetos culturais, ligado a experimentações artísticas, a cursos. E, além disso, né, apesar desse meu trabalho totalmente voltado, né, e com um foco real, assim, no universo da pessoa com deficiência visual, enquanto campo expandido, eu sempre tenho tentado
me aproximar de outras áreas, para aprender realmente, né? E aí, nesses processos, né, de oferecer espetáculos, mediar espetáculos com audiodescrição, com Libras, eu comecei a me aproximar também da comunidade surda, e daí eu tenho um trabalho em paralelo também com a comunidade surda. O ano passado, eu dirigi um espetáculo Surde, em A Chegada, que é um palhaço surdo. Então, foi uma outra forma de lidar com esse processo, de pensar metodologias do ensino do teatro, de como conduzir, e foi uma experiência bem interessante. Aliado a isso, a gente tem dentro da Você Acessibilidade, em janeiro a gente lançou um projeto independente que se chama Lab, a Acessibilidade Lab, acessibilidade criativa artística, onde a ideia também é criar momentos de experimentação artística, onde os recursos de acessibilidade, onde a diversidade é uma possibilidade estética e poética da cena. A gente fez um primeiro projeto que era o Dance à Cidade, com um grupo de surdos e oficinas de dança. Então, era uma forma também de aproximar a comunidade surda dos artistas da cidade, e a gente fez uma espécie, como quase que uma residência, onde a gente tinha momentos onde os bailarinos ensinavam coisas de dança e, ao mesmo tempo, estavam aprendendo Libras, se aproximando da comunidade surda, e a gente gravou alguns vídeos que nas próximas semanas a gente vai estar lançando. Além disso, só para finalizar, não fazendo parte da minha pesquisa do doutorado, mas uma pesquisa paralela, eu tive a oportunidade de, no início do ano, nesse meio da pandemia, eu voltei antes, tá, por conta disso, eu fui para a Inglaterra, visitei alguns teatros que tem um trabalho forte na área da acessibilidade, né, com pessoas com autismo. Eu queria ver como era que funcionava, né, como era a audiodescrição, como era a oferta de língua de sinais. Eu pude assistir um espetáculo onde os recursos de acessibilidade estavam dentro da cena, os Relax Performance, onde o teatro é todo preparado para receber esse público, e eu vi isso acontecer, né? E aí também é algo que está em andamento, e possivelmente até o fim do ano eu vou criar um espaço para poder também compartilhar um pouco essa experiência desse projeto paralelo que se chama Conecte Ação Teatro. Ele ia fazer parte da minha pesquisa de doutorado, mas meu orientador disse que já era demais. Aí eu fiz duas, assim, e sigo. Então, gente, eu tentei nesse tempo aqui que foi disponibilizado, dar um passeio, assim, um pouco pela minha trajetória artística e nesse campo acadêmico. E, gente, outra coisa, eu também estou me aventurando a dirigir no audiovisual. Recentemente eu dirigi um trabalho com o Efraim Canuto, ele intérprete de Libras, ele traduz poesias do português para Libras, eu ajudei ele nesse trabalho. Então, tenho me experimentado tanto no campo do teatro e agora buscando também no audiovisual. E é isso. Uau, que experiência rica, hein, Andresa? Muito bom ouvir, ver para onde vai, muito além do que a gente sonha as coisas, né? Queria pedir para você botar aqui no chat, se você puder, né? O link para suas pesquisas, as pessoas sempre estão pegando, e também o @, do Instagram, desses lugares que você falou, da Volver, né? Bota ali para o pessoal se conectar com você. E depois, enfim, quero falar mais avançar sobre a ideia do recurso como ferramenta de criação, né? Como usar os recursos, pensando, né, pela sua fala. E, gente, a Oi Futuro foi uma instituição que se interessou pelas nossas conversas, mas muito, faltava uma semana para começar, e então eu até falei com elas, eu falei, gente, mas esse ano eu acho que eu não vou fazer mais nada, porque eu já dei oficina, eu já preparei evento. Dela, não, Fabrício, vamos tentar fazer alguma coisa, então acho que a gente vai, talvez, conseguir um novo momento, talvez com o apoio do Oi Futuro, para ampliar essa discussão. Eu estou aprendendo muito, né, com vocês todas e todos. Eu vou só fazer uma coisa que eu esqueci antes, que é apresentar, né? Esqueci de apresentar a Andresa. Nossa, que falha, mas eu vou lembrar aqui a Andresa agora.
que ela é atriz, diretora, professora, audiodescritora e produtora cultural na Vou Ser Acessibilidade, doutoranda em teatro, mestre em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, doutoranda pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, né? Especialista em autodescrição, como ela falou, pela Universidade Federal de Juiz de Fora e graduada em artes cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Gente, vamos nos conectando, o chat já está bombando. Agora eu vou apresentar a Janaína, pedir para a Janaína então se audiodescrever e contar um pouco como ela faz a inclusão. Janaína também é pesquisadora, mas é professora, também dá aula de teatro, e faz uma outro tipo de inclusão aí também, né, relacionada à neurodiversidade, ao contexto da inclusão social de maneira mais abrangente. Vou deixar com você então, Janaína. A Janaína já trabalhamos junto, enfim. Vou apresentá-la. Artista, professora e pesquisadora. Calma aí que tem gente chegando. Tá cheio, que delícia. Vamos lá, Janaína Batista, artista, professora e pesquisadora na área de teatro, mestranda em artes cênicas na Unirio, licenciada em teatro também na Unirio e para o ensino fundamental e educação infantil na UCAM. Atua no Circulando, ateliê de teatro para jovens com transtornos mentais da Unirio. Bem-vinda, Jana. Obrigada. A gente tem que ficar grudadinho na Andresa, porque eu já vi que tem muita coisa rica aí florescendo, né? A gente não pode perder. Obrigada, boa noite, gente. Boa noite a todos. Como o Fabrício disse, eu sou Janaína. Eu sou uma mulher branca, cis, de olhos e cabelos castanhos. Os meus cabelos estão muito compridos por causa dessa pandemia. E eu tenho uma cicatriz na testa, um pouco acima da sobrancelha direita. Tenho olhos e nariz médios, boca pequena. Em cima do meu lábio superior, eu tenho duas pintinhas, uma menor e uma maior, a maior do lado esquerdo. E eu estou com uma blusa preta, fone de ouvido branco. Estou usando óculos de armação marrom, retangular. E ao meu fundo tem uma parede totalmente branca. Fabrício, obrigada por esse convite, para o encontro. Obrigada também a todos, todas, todes que estão juntando seus quadradinhos nos nossos aqui. É um prazer para mim poder estar aqui trocando com a Andresa, com a Paula e com todos vocês aí, com todas essas experiências lindas para compartilhar. Eu queria, quando o Fabrício, eu vou contar porque foi muito engraçado, quando o Fabrício me fez esse convite, eu mandei uma mensagem para ele e falei assim: ô Fabrício, você está lembrando que eu trabalho com as famílias, a minha pesquisa é voltada para as famílias? Ele, sim, eu estou lembrando, mas isso também é um modo de fazer inclusão. Então, você pode vir falar da sua experiência. E eu falei, então ótimo, então eu vou falar sobre isso. E eu estou aqui então para compartilhar essa minha experiência com a troca teatral com as famílias. E eu queria começar com uma frase do Richard Schechner, que me voltou essa semana, assim, dessas frases, músicas, imagens que volta e meia elas ficam rondando a gente, né, e batem assim na porta. E a frase do Schechner é a seguinte: quem eu sou não é irrelevante. As famílias são relevantes, o olhar para a família é relevante. E o olhar para a diversidade é muito relevante. Então, eu começo com essa frase porque ela tem vários ângulos possíveis, né? E eu vou aqui destacar esses dois ângulos que eu comentei agora, a família e a diversidade. Primeiro, eu preciso dizer que o meu local de fala é o de alguém que convive com as famílias. Eu não sou mãe de um autista, por exemplo, eu sequer sou mãe. Não há como eu saber daquilo, enfim, que é próprio da vida de um outro, não há como eu falar pelo outro, mas é como eu falar de como eu me sinto diante do que eu escuto, do que eu observo e de tudo que é partilhado comigo e que me é permitido. E, portanto, o que essas famílias me permitem sobre elas é extremamente relevante e deve ser considerado por mim de um modo muito precioso e sempre respeitoso. E é sobre isso que eu falo, né? Sobre o que me é permitido e sempre com muito respeito, é o que eu busco. E aí, voltando à frase do Schechner, ele falando sobre diversidade, esse segundo olhar possível, porque o direito de cada um de nós tem o direito de ser e estar no mundo à sua maneira e com a sua história.
e a gente tem o dever de ter respeito e ser respeitado, né? O outro, a gente mesmo, porque, afinal de contas, todos nós fazemos parte da mesma sociedade, que com certeza vai se tornar muito mais rica e muito mais humana com a diversidade, enfim. Dito isso, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou licenciada em teatro pela Unirio, onde agora eu também estou fazendo mestrado. Foi na Unirio que eu conheci o projeto de extensão Oficina de Teatro Circulando para jovens e adultos autistas e psicóticos, que hoje é coordenado pelas professoras Joana Ribeiro e Adriana Bonfatti. Gente, eu não posso esquecer que esse ano a gente está completando 10 anos do projeto, e agora em novembro a gente vai ter alguns encontros bem interessantes também, está tudo lá no nosso Instagram, projeto.circulando, estão todos convidados. Enfim, o Circulando, ele é um projeto de extensão que possui 2 oficinas. A primeira oficina é voltada para os jovens e adultos, que nós chamamos de participantes, e a segunda oficina é voltada para as mães, para os pais e familiares que acompanham esses jovens até a Unirio, que fica no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Enfim, eu entrei no projeto, eu já era artista, já trabalhava com arte, sempre fui envolvida com arte, já era professora, entrei em 2017 no projeto como estagiária, passei para voluntária e agora eu estou como pesquisadora. Antes disso, e nesse meio tempo, eu trabalhei em escolas da rede particular como professora de artes, como professora de teatro, como coordenadora. Fui professora das turmas de TEA e TDAH do Priority, quando eu conheci o Fabrício e aprendi muito. Enfim, e lá no Projeto Circulando, a minha observação sempre esteve voltada para as experimentações teatrais que a gente realiza junto com os familiares desse segundo grupo. Eu trabalho com uma parceira maravilhosa, que é do curso de Psicologia do FRJ, uma instituição, a UFRJ é parceira da Unirio nesse projeto. A Rafaela Sampaio realiza um trabalho de escuta e parceria importantíssimo. E eu sempre digo que o olhar para a família ele é tão importante quanto o olhar para o próprio autista. Claro que a proximidade com as famílias ela vai auxiliar na ampliação de compreensão do sujeito autista, porque, afinal de contas, quem melhor do que a família para saber sobre ele, né? O ganho para o trabalho também, que é realizado pelo participante, é enorme. Vocês já falaram sobre esse trabalho aqui, e com certeza vocês ainda vão falar bastante nos próximos encontros, mas existe um outro lado que merece o nosso olhar. E lá nesse outro lado podem estar uma família que, enquanto núcleo, também pode estar sofrendo com a exclusão social ou também com a exclusão do seu círculo familiar maior. E pode estar também aquele indivíduo que cuida e que tem esse papel do cuidado com o outro, que na maioria das vezes é a mãe, né? E que, em alguns casos, essa mãe precisou ou desejou alterar, por diversos motivos que tenha tido, precisou alterar sua trajetória de vida, uma trajetória de vida que estava em curso e que, de repente, foi parada para dar lugar a uma nova trajetória e que, nesse mergulho, nessa nova história, talvez essa mãe ou essa pessoa que cuida, talvez sem perceber tenha se escondido, tenha se silenciado, enfim. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente tem que ampliar nossas discussões sempre que for preciso. E lembrando das famílias, e que dentro dessas famílias, a gente tem que voltar os nossos olhos também para o cuidador. A nossa caminhada, portanto, junto às famílias do Circulando, é sempre de mãos dadas com quem cuida, com quem está ali do lado, com a família, e buscando sempre a afirmação do sujeito, do homem e da mulher, para além da sua relação tão particular de pais e mães desses jovens e adultos, ou crianças, né? Nós lá trabalhamos com jovens e adultos. E como é que começou esse meu desejo e essa minha atenção, esse meu olhar para a família? O meu desejo de falar sobre essas famílias e essas experimentações teatrais veio justamente da percepção de que essas ferramentas que o teatro oferece, elas podem vir a ser extremamente potentes para a manutenção ou construção de um protagonismo consciente, que se volte, enfim, para a história pessoal, para a família, para a sociedade, para o mundo onde vivem. Em um movimento feito a partir da ruptura com o Estado,
paralisado de reflexão pessoal. A proposta, enfim, como é que ela se desenvolve, né? Como é que é o nosso cotidiano de trabalho? Ela é realizada a partir da narrativa de memórias, em jogos e experimentações teatrais, tem muito improviso, sempre a partir do que é trazido para cada encontro. Na pré-pandemia, a gente tinha sempre um cafezinho, um biscoito, um bate-papo, uma coisa que eu adoro, essa coisa introdutória. Enfim, era nessa conversa inicial, nesse bate-papo, que a gente puxava o fio que, enfim, depois ia se desenrolar na oficina, né? E que ia ser o disparador para todas as nossas propostas. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu, enfim, já falei bastante do meu trabalho, né? Mas, assim, voltando o olhar para a educação, como professora, eu gostaria de trazer para a nossa troca uma questão que o Fabrício tem colocado sempre, depois que ele apresenta cada convidado, né? Ele pergunta assim, como você faz teatro inclusão? Né? E eu complemento, né? Eu queria trazer isso para a nossa discussão. Como as nossas ações através do teatro, elas podem auxiliar na construção de processos em prol da inclusão. E eu ando refletindo bastante sobre isso. E eu acredito que é preciso construir a partir do particular, de onde a gente está, para que, então, a construção se desenvolva coletivamente. Assim que eu penso que a gente pode, enfim, aos pouquinhos, tentar construir essa sociedade mais inclusiva. E aí, não dá para falar isso sem lembrar do Boal, né, que falava que o mundo é formado por vários cada lugar, por essa junção. Então, portanto, transforma-se cada lugar, assim, aos poucos, para que seja possível transformar o mundo. Ele falava isso, eu acho isso bem bacana. E que mundo é esse? Um mundo onde se respeite a alma, que era o que dizia Bell Hooks, né? Que é o que disse Bell Hooks. Eu acho que, enfim, assim, a gente vai tentando construir junto no Circulando, assim a gente vai tentando construir aqui, nesse espaço que está sendo criado e que eu espero que ele se perpetue, porque está sendo muito interessante. O nosso cada lugar e que ele possa se juntar a outros que também estão construindo seu cada lugar, né? Um lugar para construção, conhecimento, que gere autonomia possível para si, para o outro, e também para que se possa exigir do poder público das próximas gerações que elas sejam mais inclusivas em uma sociedade, como disse o Lucas Pinheiro na outra semana, como em uma sociedade que seja boa para todo mundo. Enfim, né? E é isso. Historicamente, as famílias elas estão na ponta da lança da busca por políticas públicas inclusivas, e a sociedade tem que dar a mão para essas famílias. É importante a gente sempre lembrar que a gente também é responsável. Muito obrigado, Jana. Muito bom ouvir você falar sobre as famílias, a importância das famílias e dos outros da comunidade onde aquele sujeito vive, né? Para ele ser definitivamente incluído. Eu lembro que uma vez eu e a Bel Kuttner, que a gente fez umas oficinas juntos, o filho da Bel Kuttner é autista, o Davi era meu aluno de teatro, e a gente uma vez fez umas oficinas que eram autistas, artistas e seus cuidadores criadores. Lembro. Com a ideia de tentar dobrar. Então, assim, as pessoas iam acompanhar os alunos autistas, mas ele não podia fazer aula sozinho, tinha que trazer alguém que tinha uma relação de cuidado para a gente poder trabalhar em cima dessa relação nos jogos teatrais. Foi uma experiência muito bacana, porque daí eram 20 e daí virou 40 alunos, né? E foi uma maravilhosa experiência. Pois eu também anotei coisas aqui para a gente falar depois, Jana. Muito obrigado. Também aprendo muito, muito, muito com você. Ô, Fabrício, eu queria só lembrar que eu acho que a Aline Vargas está aqui. E a Aline Vargas, ela é uma pioneirinha, assim. Ela foi a pessoa que criou essa oficina com os pais do Circulando. Uma pessoa que tem uma história linda que vocês não podem perder. Ela vai falar na quinta-feira que vem. Então, só para lembrar da Aline, porque ela é uma maravilhosa, assim, e teve essa sacada de criar esse grupo lindo no Circulando. Bacana, a gente vai ter a Aline semana que vem, e a gente também vai ter a Cris Munhoz, que faz uma pesquisa sobre autismo e palhaçaria, que é bem interessante. Vocês falaram, a Andressa falou sobre, acho que, palhaçaria e deficiência visual, né? Então, e a Cris é uma pessoa neurodivergente, ela vai estar aqui semana que vem conversando com a gente. Então, vamos lá para a nossa última convidada dessa noite, depois a gente vai abrir o bate-papo.
Então vamos lá, Paula Wenck, dramaturga, roteirista, poetisa, produtora cultural, diretora e professora de teatro, TV e cinema, atriz e locutora, criadora do Teatro dos Sentidos, do movimento Letras Poéticas e do FIARTE, Festival Internacional de Arte Inclusiva. Bem-vinda, Paula, se você puder então se descrever e contar aí um pouco dessas suas experiências envolvendo o teatro, a inclusão e afins. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo agora ao vivo e também depois as pessoas que estiverem assistindo no gravado. Vou pedir para você para me audiodescrever depois, por uma questão de método, para fazer como eu faço no Teatro dos Sentidos. Deixa o pessoal imaginar um pouquinho. Então, eu vou começar, a minha fala é uma fala mais de criativa mesmo, assim, apesar de ter feito faculdade de teatro, a minha pesquisa foi uma pesquisa autodidata, né, já como diretora mesmo, mas partiu também de um grupo de teatro livre que eu tinha na Casa da Gávea, um curso de terceira idade, mas, bom, eu queria dizer que nós criamos o Teatro Sentidos em 1997, quando não se falava em audiodescrição, quando não se falava em inclusão, o que, de uma certa forma, eu achei que foi muito bom, porque não se falava em lugar de fala, que é uma coisa até muito mais nova, e eu achei isso muito bom, de uma certa forma, porque eu não precisei ficar me enquadrada em nenhum caixote, então eu tinha a possibilidade da total liberdade de tentar me comunicar com a plateia de cegos, que era isso que eu queria. Naquele momento, como eu não tinha nenhum desses conceitos, o que eu entendia era que, na minha cabeça, naquele momento, talvez a pessoa com deficiência que tivesse mais dificuldade de compreender totalmente uma obra encenada fosse o cego, já que na minha cabeça, naquele momento, a pessoa surda tinha legenda, embora eu sei que há muitos surdos que conversam e que têm o mundo todo só em libras, mas naquele momento, para o meu entendimento, eu entendia que havia pelo menos a legenda e que a questão da pessoa com deficiência motora era uma questão muito mais de acessibilidade do que de entendimento. Então, eu estava preocupada com o entendimento e mais enfocando a questão sensorial, né? Então, como eu tinha toda a liberdade, onde eu fui buscar. Na academia, não havia muita informação. Então, eu fui buscar no próprio Benjamin Constant, nessa época eu morava no Rio de Janeiro, já tinha morado em Brasília um certo tempo, 15 anos, mas nesse momento eu estava no Rio de Janeiro e fui diretamente ao Benjamin Constant. Lá eu conheci uma professora de literatura que já tinha uma forma de contar histórias com algumas características específicas para dialogar com o cego. E com ela eu aprendi a falar com o cego, que era possível dizer, eu poderia falar, vejam, eu não sabia o que vejam para ele significava observem. Então, e ela me ensinou o caminho narrativo para que eu pudesse conversar, dialogar com uma plateia de cegos. E a partir dessa experiência dela, que foi absolutamente generosa, Sandra Castiel, eu fui começando a transformar o que era uma contação de histórias a algo que fosse mais teatral, mais extenso, né? No sentido teatral e da cena. Então, eu tive algumas experiências fora do Brasil, eu fui a um restaurante na França chamado Dans le Noir, onde você passa pela experiência de comer absolutamente no escuro. Naquela época não havia o teatro cego na Argentina, não havia nada. Havia lá na França um grupo de teatro de cegos que utilizava os pisos táteis para que eles se locomovessem, mas era um grupo de cegos que fazia teatro para qualquer pessoa. E havia também teatro no escuro. Eu não queria ir por esse caminho do teatro no escuro, porque eu queria ter a mobilidade que você fazer o teatro no escuro te exige todo um tratamento para que a luz não penetre. E, ao mesmo tempo, você precisa de um tratamento, você precisa tratar os atores também com muito mais ensaios para que eles possam, se não cegos, para que eles possam ter uma desenvoltura no escuro. Então, eu optei pelas vendas por uma questão logística, vamos dizer assim, uma questão de praticidade, de mobilidade do que eu queria fazer, porque eu não queria ficar presa a um lugar. E eu queria trabalhar com pessoas, com atores, a princípio, não deficientes, porque eu queria me comunicar com pessoas cegas, mas eu queria provocar atores a não serem vistos também, como isso ia mexer com atores que
que estão acostumados, ao contrário de não serem vistos, de serem muito vistos, né? O teatro tradicional, você se cega pela luz, mas você nem, em alguns momentos, você nem enxerga a plateia te enxerga totalmente. Então, eu queria, com uma forma poética até, de inverter a situação. Eu queria que o público fosse totalmente visto, e que sentido teria isso para o ator dele ver e estar muito próximo da plateia e ele não ser visto? Em que medida isso afetaria o ego, ou tudo que ele pensava a respeito da encenação? Até porque, no meu entendimento, eu sempre achei que fazer teatro é muito estar a serviço. E essas questões do ego sempre me incomodavam muito, assim, e não focar especificamente na plateia, e sempre ser uma coisa um tanto autocentrada. Isso era uma questão minha, que eu queria fazer também essas provocações com esses artistas. Com o tempo, eu comecei a entender que, obviamente, eu teria que ter pessoas com deficiência também na plateia. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a técnica do teatro sentidos, que eu considero uma técnica de encenação, porque a gente criou uma engenharia para que nós pudéssemos provocar todos os sentidos de remanescente, tato, olfato, paladar e audição, de acordo com a narrativa da história. E como não existia audiodescrição, eu me baseei nos LPs. Eu sou de outra geração, né? Já estou com 50 anos, então, na minha época, a gente escutava aqueles LPs de histórias infantis. Maria Clara Machado fez muitos desses. Então, esse foi o meu ponto de partida. Tive uma experiência com a audiodescrição. Andressa, por favor, não me julgue, também em determinado momento, mas fiz às vezes de cego. Não me foi simpática a experiência, porque a audiodescrição me prejudicou muito o mergulho dentro da obra, a empatia e a identificação. Então, no momento em que eu conheci a audiodescrição, eu entendi que era como eu não gostaria de fazer naquele momento, quando a audiodescrição era muito técnica. Hoje ela já se desenvolveu bastante, já se entende que quem faz a audiodescrição deve também ser um intérprete, justamente para que essa identificação, esse mergulho possa acontecer com a plateia. Então, nós criamos uma engenharia para que os efeitos e as provocações dos sentidos remanescentes pudessem acontecer ao mesmo tempo para todas as pessoas da plateia. A provocação ocorre no momento de uma fala específica ou de uma narração específica, onde, de fato, uma determinada provocação deve acontecer. Nós temos, por exemplo, no Teatro Sentidos, eu opto pela leitura fortemente dramatizada, lembrando, a gente se lembra muito das leituras dramatizadas. Isso me ajudou muito. Na Casa da Gávea a gente tinha um ciclo de leituras, então quando eu fechava os olhos, é como se a peça estivesse encenada. Esse exercício também das leituras dramatizadas também me impulsionou muito no meu processo criativo. Então, e eu percebi o seguinte, que quando o ator quando ele lê, ele não dá os espaços dos olhares, dos silêncios que não eram interessantes dentro do Teatro Sentidos. Então, por opção, nós tivemos a ideia da leitura, e a leitura também faz com que eu tenha muito mais mobilidade e tempo de ensaio menor, porque eu não tenho tempo da espera de se decorar um texto, embora a gente estude profundamente. Os ensaios de mesa são realmente bastante grandes. Hoje a gente trabalha com uma tecnologia sonora também artesanal, obviamente, porque teatro sempre tem que ser artesanal, óbvio, mas trabalhamos também, como existe a parte tecnológica, com uma tecnologia vinda da Alemanha chamada Iosono, onde a plateia tem a sensação de total imersão sonora. Então o som acontece por cima, por baixo, em volta. Então tudo acontece, a perspectiva espacial de quem está na plateia é de total imersão dentro da história. Imersão não no sentido vamos fazer imersão de uma língua, não, imersão de tudo estar acontecendo à volta, acima e abaixo, já que eu não tenho essa possibilidade da visão. Então, a não possibilidade da visão me fez fazer várias mágicas e poder explorar os outros sentidos, né? O que mais que eu gostaria de falar? Sim, por conta... nós temos também uma técnica, como nós utilizamos de leitura no Teatro Sentidos, a paginação dos atores é totalmente diversificada.
por motivos óbvios, porque a mudança de página durante a cena causa barulho. Então, claro que eles são treinados também para essa mudança de página, mas assim, a gente também percebeu que teríamos que ter as falas no Teatro Sentidos, elas são numeradas, cada fala, não a página, e as páginas têm numerações diferentes para cada ator, para que cada virada de página ocorra num momento distinto. Eu tive a experiência, quando os atores começam a decorar e não ler, é um problema, porque eles começam a contracenar olho no olho e começam a ouvir os silêncios que, para a plateia, é um nada, que não necessariamente é algo que se queira, né? Paula, o Teatro Sentidos não prioriza a visão. Como pode ser do sentido se você não tem a visão? Temos a visão também, a partir do momento que o Teatro dos Sentidos termina, todo ele, a plateia sempre ou é cega ou é de olhos vendados. Houve um determinado momento também que eu entendi que não deveria mais fazer teatro só para cegos, que deveria ser teatro para todos, e para a pessoa que é enxergante é uma experiência, obviamente, sensorial profunda e de mergulho, de imaginação, porque a composição do espetáculo é feita em conjunto comigo, que sou dramaturga e diretora, com os atores também, obviamente, mas, então, assim, isso fica bastante importante. Então, eu queria falar também sobre essa questão do texto. Os textos também são adaptados, eu já adaptei Pluft Fantasminha, peças que existam a possibilidade de vários cenários onde você possa ter provocação dos sentidos, ou peças que falem para o universo da não visão. Então, Pluft Fantasminha, no caso, por que eu adaptei? Adaptei porque é uma peça que fala sobre o medo do desconhecido, e tem tudo a ver quando você faz um mergulho no escuro. Então, voltando a falar sobre essa questão da plateia com relação ao texto, a plateia faz um mergulho muito grande, a gente trabalha a visão no sentido de que a gente chama de intravisão. Como você tem a televisão, que é uma visão à distância, a intravisão é a imaginação, é aquilo que você vê a partir de estímulos no seu imaginário. Há uma coisa muito interessante também que eu gostaria de dizer a respeito eu não sou contra a audiodescrição, não, gente, pelo amor de Deus, eu acho absolutamente necessária. Eu tive só uma certa dificuldade com ela, mas acho absolutamente necessária e importantíssima. Mas eu ouvi de um cego, uma vez, que eu perguntei, né, se ele estava à vontade, ele disse que sim, e que a audiodescrição para ele, nos museus, era muito angustiante para ele, porque não dava espaço para que ele imaginasse. Porque a quem faz a audiodescrição quer descrever tanto que não dava espaço para a imaginação. Então, isso ficou na minha cabeça muito fortemente, de que qual é o limite, o que você precisa realmente audiodescrever, o que você não precisa. E eu achei curioso ele dizer, eles não me deixam ser cego. Ser cego significa também poder imaginar. Porque a gente, na nossa cabeça, a gente só vê a questão impeditiva, né? Então, eu achei isso muito, muito interessante, isso me norteia, como quem vai escrever um espetáculo também, como é importante também saber o limite, né, como um artista tem que saber a hora que a obra termina, que horas também o que você deve descrever ou não, né? Sim, outro momento em que é bastante visual o Teatro dos Sentidos é que a gente pede a colaboração de artistas visuais para que assistam o nosso espetáculo, e em um determinado momento as obras podem ser visitadas, são obras visuais com tradução, cada artista cria sua própria tradução para que seja acessível para a pessoa cega, né, ou com deficiência visual. E a partir de um determinado momento eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, como atores, né? Abrir totalmente o espaço para qualquer tipo de deficiência, e foi uma das coisas mais importantes que foram feitas, porque aí que eu entendi o que era capacitismo, porque eu acreditava que fosse muito mais difícil trabalhar com eles do que realmente de fato era. Conheci um ator fantástico chamado Oscar Capucho, cego, maratonista, bailarino, dançou Janaina parece que conhece, dançou a abertura das Paralimpíadas no Rio de Janeiro, e o Oscar foi o primeiro ator cego, me parece, formado no Brasil,
Eu ouvi a fala do Lucas, né, a semana passada, e o Oscar, ele a princípio não foi muito aceito na universidade, os professores diziam que não sabiam como tratá-lo, ele foi insistindo, dizia, eu te ajudo a me ajudar, e foi exatamente isso que eu falei para ele, quando ele chegou, olha, não sei lidar com cegos, sei lidar com a plateia de cegos, então você me ajuda a te ajudar, e aí fomos. Então, eu acho que não estar, o fato de eu ter começado há muito tempo atrás, me fez, sabe aquela frase? Ela não sabia que era impossível e foi lá e fez. Então, eu acho que isso foi muito, muito interessante para a gente, assim. Queria falar muito também, agora que eu já falei a respeito do Teatro Sentidos, há uma preparação muito especial para que as pessoas se decidam entrar no espetáculo Vendadas. O cego, obviamente, acha maravilhoso, o mundo é perfeito para ele ali, mas as pessoas que têm, que a gente propõe que venham vendadas, a gente explica no início que, assim como o voleibol tem suas regras, ali também tem a regra do Teatro Sentidos, que é usar as vendas. E que, se ela não entra no jogo, ela vai perder muita coisa. E fora isso, tem uma outra preparação também, porque o medo é uma coisa que não me interessa o acolhimento, me interessa o relaxamento para que a imaginação possa fluir. Então, a gente tem toda uma preparação para a entrada do espaço cênico. E por que eu não me audiodescrevi? Porque quando as pessoas entram no Teatro Sentidos, elas não sabem quem é que está lá. Elas têm a sensação do perfeito a tentativa de que seja perfeito o acolhimento, e eu brinco com eles dizendo, sempre carrego um colar muito grande, e eu sempre peço para que eles toquem o meu colar e pergunto sempre assim, vocês acham que eu sou o quê? Morena, loura, negra? Pergunto como é que eles acham que eu sou, e pela voz. E aí, a surpresa, depois do espetáculo, eu vou atrás dessas pessoas que eu fiz essa brincadeira antes do espetáculo começar, porque todo um processo para todo mundo entrar vendado, então eu tenho tempo de brincar com as pessoas, e aí eles sempre me falam algo muito surpreendente, por isso que eu não me audiodescrevi, porque eu acho uma coisa muito bacana também você deixar para a imaginação, mas eu vou fazer isso, obviamente, depois. Então, o que eu queria falar minimamente sobre Teatro Sentidos é isso, com relação... É um trabalho que começou a ser desde... Assim, no início era um trabalho amador, voluntário, depois a gente começou a entender que era preciso ocupar os espaços comerciais, que era uma experiência interessante para todos. E a gente sofreu bastante resistência, vamos dizer assim, no circuito comercial. Mas graças a Deus, o primeiro edital que a gente ganhou foi na Caixa, nós tivemos lotação esgotada e foi a maior bilheteria da Caixa, tivemos uma crítica muito boa, em função disso continuamos a procurar patrocínios. Houve momentos em que eu escutei das maiores empresas patrocinadoras, olha, não leve isso para o cultural, isso é social, como se algo que fosse fortemente social não pudesse ser cultural, e como se pessoas com deficiência não valessem ingresso. Então, foi uma coisa um pouco estranha. Quando tive também na Europa, na França especialmente, tive a possibilidade de... como é que eu soube que eu estava fazendo algo que, a princípio, talvez fosse uma certa novidade? Eu conversei com o Patrice Pavy, que é esse autor desse dicionário aqui, ele era professor, doutor na Paris 6 ou 5, não me lembro, e ele foi muito entusiasta da ideia, nos colocou até como verbete no dicionário de teatro contemporâneo, lá editado na França, e a senhora Madame Irene Manuschini, do Teatro du Soleil, também quando estive lá, ela nos convidou para fazermos o Teatro dos Sentidos lá na companhia dela, e a todo momento, assim, eu não tive nenhum questionamento dos franceses, o que pode, o que não pode, o que é, o que não é, eles entenderam perfeitamente como isso não era só mais um desejo de falar especificamente com uma plateia específica, isso era no início, mas que era uma experiência cênica, sensorial, poética para todos. A partir disso, eu passei a ter um patrocínio da CEMIG, em Belo Horizonte, perdemos o patrocínio exatamente no período das Paralimpíadas, que eu achei absurdo, como é que uma brasileira que criou algo que tem características tão próprias, carioca, vai ficar nas Paralimpíadas do Rio sem patrocínio nenhum. Houve uma mudança de governo,
por isso que nós perdemos o patrocínio, era um patrocínio de carteira, e o partido que entrou disse que eu não militava nem contra nem a favor, mas disse que só teria compromisso com os companheiros. Então, me vi sem patrocínio nesse período, fui até a Secretaria Municipal de Cultura do Rio, eles abriram um edital, entenderam que deveria haver um edital para que eles começaram a chamar de arte inclusiva, e aí R$1 milhão foi destinado, 100 mil para cada projeto, em 2016. Então, por que eu estou falando tudo isso? Me desculpa se eu estou tentando falar, porque 23 anos em 20 minutos, 1 ano por minuto, então eu estou tentando aqui falar bem rápido. Mas o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, sempre foi muito difícil ter patrocínio do Teatro dos Sentidos, apesar de todas as críticas positivas, e todas as respostas positivas de público e de crítica formal, a gente tinha muita dificuldade mesmo, a gente tinha as respostas mais absurdas possíveis. E aí a gente começou a entender artistas como Oscar Capuz, como Sara Bentes e outras pessoas que têm deficiência, que são artistas e vivem disso, que a gente precisava fazer um manifesto distinguindo bem a acessibilidade cultural de arte inclusiva. Então, a gente entendeu, dentro até do que se fala ou se denomina arte, acessibilidade cultural, que ela está muito mais voltada para a plateia. Me desculpem não falar de forma acadêmica, eu tenho que falar como criativa mesmo, que sou. Então, a acessibilidade cultural, dentro vamos dizer assim, das políticas públicas, ela está muito mais voltada para a plateia conseguir chegar e conseguir entender. Então, é muito mais voltado para uma plateia de PCDs do que exatamente para o artista mesmo. Então, quando você tem um quarto da população, que é pessoa com deficiência, quando esse termo lugar de fala fica um tanto estranho, porque você não sabe se vai ser seu lugar de fala no futuro, porque você não, assim, a deficiência vem com os anos. Então, e eu percebia também por que as políticas públicas não existiam? Existiam para mulher, existia para a comunidade LGBTQIA+, por que não tinha para o artista com deficiência? Várias questões me apareceram, talvez por uma ignorância, talvez pelo próprio capacitismo que eu mesma tinha, porque quando eu fui lidar com artistas com deficiência, eu fiquei surpresa da capacidade deles, ou talvez também, já que a gente sabe como é a política brasileira tão às vezes não, mas sempre cada vez mais polarizada, eu percebia que entre feministas e machistas você tem uma disputa, você tem entre homens e mulheres, você tem entre conservadores e LGBT, mas quem é contra? Quem rivaliza com a pessoa com deficiência? Então, eu fiquei até pensando se a falta de rivalidade não era talvez uma possibilidade de não se dar tanto espaço para isso. Porque eu, como pessoa que produzo há 23 anos, percebia nas políticas públicas de cultura um total vazio. E muitas das vezes eu mesmo provoquei, porque não tinha exatamente espaço. Então, nós estamos fazendo um manifesto da arte inclusiva, que é para justamente fazer essa diferença, colocar que não um passo a mais, mas um outro passo na acessibilidade cultural, quando você tem a pessoa com deficiência atuando mesmo. E aí, me permita só falar só mais um pouquinho. Eu queria colocar uma questão também, uns contrapontos aqui que foram colocados. Acho que teve a fala do Lúcio, que o Lúcio falou assim, olha, se a pessoa com deficiência não fizer papel dela mesma, ela vai fazer papel de quê? Não, a pessoa com deficiência pode fazer papel de tudo. Eu posso, por opção poética, fazer um Hamlet, em que o Hamlet é o único que enxerga, porque isso tem um significado poético, porque ele vê muito mais do que todo mundo que está ali. Eu posso fazer um Romeu e Julieta, em que o Romeu e a Julieta podem ser cegos, porque estão cegos pela paixão, ou os pais do Romeu e Julieta. Então, não há limites. E quando você coloca a pessoa com deficiência no palco, e os personagens não precisam ter a descrição de que são cegos, eles podem ser, cegos não, desculpem, PCDs. Você pode ter um personagem que tem uma deficiência, e isso não ser uma questão. A questão é que se eles são um quarto da população, então
você já não vê esse percentual nas ruas. Ou seja, eles estão escondidos de fato dentro de casa. A questão é sair de casa, a questão é estar no trabalho, a questão é ter dignidade e realmente existirem. Então é preciso que existam também no palco, mas não de uma forma que limite, só pode fazer isso, ninguém mais pode fazer papel de pessoa com deficiência. Não, isso é ruim. Eu, como diretora, não quero que me digam quem é que eu vou chamar, mas se você faz um movimento orgânico, naturalmente você vai escolher. Eu escrevi um espetáculo para um ator cego, porque ele era tão incrível que me fez escrever um espetáculo para ele. Mas eu acho que temos que tomar esse cuidado de não ficar limitando, justamente quando a gente fala que quer abrir que a gente não quer limitação, então não vamos limitar. Não faz muito sentido, entendeu? Então, bom, basicamente, eu tenho muito mais coisa para falar, mas é porque 20 minutos... Conversando, viu? Vou te perguntar depois sobre o festival do evento para você Pois falar. eu nem falei do festival, tá vendo? É muita coisa. Fica tranquila, tá? Vamos aqui, então, pessoal. Fui chamada para ser curadora, rapidinho, curadora do primeiro Festival Internacional de Arte Inclusiva no Brasil. E aí eu tive a possibilidade de conhecer tudo que é feito no exterior também, mas isso é um papo para outra conversa. Gente, desculpa se eu falo muito rápido e muito. Vai voltar a falar com você, viu? Bom, gente... Peraí, deixa me audiodescrever. Loura, cabelo cacheado, óculos, tô de vermelho. Pronto, tá ótimo. Gente, o chat tá cheio de mensagem, mas tem poucas perguntas. Renan, o pessoal quer saber, na UFAC, a Thalita quer saber se vocês trabalham com sujeitos autistas nesse projeto, ela perguntou aqui. Bom, não tem até agora nenhuma pergunta específica, assim, pelo que eu pude perceber. Apenas pediu comentários, né? Mas tem aqui a Thalita pediu aqui para o pessoal comentar o decreto, né? Se gostariam de comentar o decreto, na verdade, pedindo 1052. Gente, vamos colocar perguntas aí. Eu vou perguntar algumas coisas aqui. Eu não sei se vocês conhecem um texto da Gabriela Lírio, que é uma amiga, vou até botar ela aqui. Tem uma performance muito interessante que acontece fora do país. Ela fala nesse artigo que você coloca tipo um visor e daí tem um outro para pessoas cadeirantes e daí as pessoas você empresta o corpo para os sentidos do outro, é uma coisa muito interessante. Mas aqui eu vou tentar, então, fazer 3 comentários antes da gente começar a receber mais perguntas. O pessoal quiser interagir, comentar, aparecer aqui também. Fiquei muito pensando, Andressa, se você já investiu, talvez, não sei se a Paula chegou a fazer isso, em usar os recursos da audiodescrição para criar uma peça de teatro. Se isso é concreto, usado o recurso para a construção do objeto artístico, e como seria o resultado disso, se você já fez essa aventura. E daí vai acabar, se a Paula também quiser comentar um pouco sobre o processo criativo, no caso dela, né? Andresa, por favor. Particularmente, eu ainda não experimentei, né, um processo artístico, mas ele é super possível. Já existem algumas iniciativas, alguns espetáculos. Eu não assisti presencialmente, só vi vídeos, que é um espetáculo chamado É Proibido Miar, e foi feito a partir de uma audiodescrição. Ela é uma audiodescrição aberta, então é uma possibilidade também de experimentação estética, né, porque eu acho que a grande potência da arte é essa, né, possibilidade de você fazer da forma que quiser, né, e aí eu acho que é bem interessante quando esses recursos, eles começam a ser experimentados. Eu não fiz espetáculo, mas recentemente eu fiz um vídeo, e nesse vídeo eu buscava fazer com que a audiodescrição fosse o próprio off do vídeo. Então, ao invés de fazer o vídeo, depois a audiodescrição, como eu editei o vídeo, eu já fui pensando nessa narração, né? Nessa narração onde a audiodescrição entra, vai descrevendo as coisas, mas é como se fosse um off do próprio vídeo. E era uma audiodescrição feita em primeira pessoa.
Então, ao invés de falar uma mulher na praia, era eu na praia, porque de fato era eu na praia. Então, era como se fosse uma audiodescrição personagem. Então, foi um pouco assim do que eu experimentei, mas como no ano passado, né, eu fiquei muito envolvida com esse projeto com o Palhaço Surdo, que é um palhaço surdo e não um palhaço cego, o meu foco de produção artística foi com ele, assim. Então, eu ainda não tive a oportunidade, só em trabalhos de oficinas e de cursos, a gente tem brincado com isso, né? Mas eu acho que é super possível e pode dar resultados bem interessantes. Eu ganhei um fomento aqui no Rio, junto com a Bel, um projeto que a gente ia montar os 11 primeiros casos de autismo da literatura médica, né? A gente chama da deficiência do contato afetivo, um artigo do Kanner, e ele descreve como as crianças, essas 11 primeiras crianças que eles determinaram como autistas, na literatura médica, isso em 1940, como eles se comportam, né? E a gente ia fazer uma investigação, que ela estava interessada, a Bel Kuttner, muito para trazer alguma coisa da audiodescrição e também da linguagem de sinais para a criação desse trabalho, né? A gente acabou ganhando fomento, mas não levando dinheiro, né? Porque mudou a gestão pública, mas foi uma coisa que me interessou muito. E você, Paula, você falou que alguém também te instrumentalizou em como lidar com esse público. Você pensou em catapultar esse saber para a criação? Eu vi que você acabou vendo a linguagem de sinais como algo um campo que não te trouxe um interesse, né? De fato, naquele momento, mas acho que também pode ter a ver com isso. Eu não sei de quando que é a linguagem de sinais, a Andresa deve saber melhor, né? Mas acho que hoje a compreensão sobre as possibilidades, né, de quem faz a tradução, a criatividade do sujeito que vai fazer. Eu sempre vejo assim, cara, às vezes a gente é muito tradutor mesmo de contextos, né? E o ator é esse sujeito que vai traduzir. Então, o audiodescritor deve ter, né, muitas habilidades em jogo, né? A sensibilidade do olhar, a habilidade das palavras, enfim. Paula, conta pra gente aí como foi. Tá sem áudio. Bota o áudio aí que ainda não apareceu. Ué, pra gente tá com você sem áudio. A gente está tentando ler, eu vi que você está tentando, mas não apareceu o áudio ainda. Ó, vai tentando ajeitar que eu vou fazer uma pergunta aqui para Janaína. Eu queria falar sobre o decreto, né? Alguém perguntou sobre o Verdade. Perdão, decreto, né? gente, me ajudem aqui, hein? Eu não faço nada Gente, sem você. assim, a verdade é que a resposta é muito curta, né? É um retrocesso enorme. Enfim, ele tenta tirar, enfim, todas as conquistas que a gente teve nos últimos anos, que foram conquistas feitas a duras penas, né? Vai contra acordos educacionais, né? Já eram sólidos. E, enfim, tudo que a gente tinha conquistado tinha sido à base de muita pesquisa, muito estudo. E foi difícil chegar até aqui, né? Todos nós aqui temos uma caminhada já nessa área e a gente sabe quanto cada passo é sempre comemorado, né? Então, você tentar, enfim, implementar, pensar na possibilidade de se voltar a ter classes especializadas e ter escolas voltadas só para grupos de crianças deficientes. Isso é uma coisa impensada, né, agora, porque a gente sabe o quão rico é a diversidade na sala de aula, a diversidade na sociedade. Então, é muito triste. Eu só acho que é um momento em que a gente tem que estar muito unido e tem realmente que estar enfrentando qualquer tentativa de se tirar todas essas conquistas que foram adquiridas ao longo desses anos. Então, eu acho que a gente tem que estar junto, sabe? Quando eu falo que as famílias estão na ponta da lança e a gente precisa dar as mãos, é exatamente isso. Obrigado, Janaína. Eu já estou ok. Ótimo. Só vou fazer um comentário aqui, depois eu vou... eu acho também, assim, que é um retrocesso na minha perspectiva.
porque a gente mal fez as leis. Um aluno de teatro meu, chamado João Pedro Aragão, ele dá nome a uma lei aqui do Rio de Janeiro de inclusão de 2 pessoas com deficiência na escola, 2 alunos. Essa lei foi, tipo, criada há uns 4, 5 anos atrás, eu acho que um pouco mais, talvez 6. Não deu tempo de formar os professores. Então, assim, a gente conseguiu a lei, que era o fundamental, mas ainda os professores que atuam nas redes, né, são professores como nós, formados naquele tempo em que a Paula falou que as coisas estavam sendo inventadas, criadas, desbravadas. Então, o que a gente deveria é ter conseguido a lei, tem que fazer isso e pressionar para começar a haver formação dos novos professores e agentes culturais sensíveis à neurodiversidade, à inclusão, e a qualificação dos profissionais que já atuam e que não tiveram essa formação, porque às vezes você entender o comportamento, como eu falei, são tantas pluralidades dentro da ideia da inclusão, que é tudo novo, e as pessoas não convivem com essas pessoas no cotidiano. Então, se a gente não tiver desde a escola, eu quando vem algum autista no metrô, e as pessoas se afastam porque ele está preocupado com a passagem para poder descer, ele fica super ansioso, eu já noto o comportamento, eu já vou do lado. Eu adoro mostrar como não tem por que se afastar dessas pessoas, porque ele está fazendo um flapping com a mão, que ele não vai ter nenhuma atitude. Eu fico lá perto e às vezes eu vejo as pessoas falar, nossa, mas que estranho. Eu falo, não, ele deve ser só autista, estava só antenado na estação para chegar e não perder a certa. Mas ele é uma pessoa como todos nós usando o transporte público. Então a gente também não sabe, a gente não viu essas pessoas na nossa escola, a gente não viu essas pessoas no dia a dia. Então eu acho que é muito importante desde a escola e incluir todas as crianças nesse processo de formação. Mas voltando agora, então, Paula, se você... Deixa eu só arrematar, porque você estava falando isso, e eu acho que esse era o momento para justamente a gente estar lutando pelas coisas que estão na lei. Porque tudo que está ali, a gente sequer colocou em prática. Então, quer dizer, a gente tinha que estar nesse momento, é o que você falou, né? A gente tinha que estar tentando colocar aquilo tudo para funcionar e tentando fazer acontecer, e aí a gente agora para e faz esse retrocesso, né? Desculpa, Paula. Isso é um desafio da nossa geração, a inclusão. A gente vai ter que encarar com toda a dificuldade que existe o desafio da inclusão. Paula, com você, te dou a palavra. Então, foi ótima a sua pergunta. Eu queria, antes, colocar para você, como naquela época não se falava em inclusão, quando eu quis dialogar com a plateia de cegos, não se falava em inclusão, e não se tinha essa ideia de ter que incluir a todos. Então, eu foquei especificamente num segmento, mas eu entendi também, depois de um determinado momento, que eu gostaria de trabalhar com pessoas que fossem surdas também. E aí nós abrimos espaço e tivemos um ator surdo, e foi muito bonito ver vendo um surdo se comunicar com um cego, conseguir dialogar, é algo também difícil, se você parar para pensar, né? Porque um utiliza de um sentido, o outro de outro, para a comunicação. Mas, para o surdo assistir ao espetáculo do Teatro Sentidos, é um tanto estranho, porque se você assistir o espetáculo, você está vendo, na verdade, os bastidores do espetáculo. Então, não faz muito sentido, mas é óbvio que a gente permite que o surdo assista, a gente dá acesso ao texto para que ele conheça como funciona, e nós chamamos sempre para que ele possa participar como ator também. Então, já me provocaram também para que fizesse também, pensasse uma forma para que ele fosse incluso também como plateia. Eu não me sinto exatamente obrigada a isso, porque eu acho que se você... há determinados momentos que eu acho que é uma certa forçação de barra. Então, por exemplo, o rádio, ele existe para pessoas surda, é um tanto complicado. Então, assim, eu acho que existem inúmeras linguagens justamente para dar conta de tudo isso, como, por exemplo, é a mesma coisa, uma pessoa surda que assiste Teatro Sentidos, é até possível, mas eu fico imaginando também um espetáculo que seja totalmente em Libras, como é que o cego vai assistir? Vai ser uma audiodescrição? Ok, pode ser uma audiodescrição, mas não sei, às vezes me parece também ter que incluir todo mundo
quando você tem uma linguagem específica, como você tem o teatro sentido, você tem a rádio, isso às vezes pode ser limitante, entendeu? Graças a Deus que eu não tinha essa limitação, que eu pude enveredar e criar essa linguagem que, na verdade, vamos dizer assim, a plateia tem determinadas... A plateia comum passa pela sensação de realmente ser cego, e a gente sabe que é o sentido mais norteador, a visão, e eles percebem que ali o mundo é possível. Então, inúmeras transformações acontecem com essa plateia, a ponto até delas mesmas, na própria profissão, começarem a pensar o que elas podem adaptar para que a própria profissão delas possa ser mais inclusiva. Então, assim, eu acho que essa questão também de forçar uma barra para que tudo seja inclusivo para todos, isso pode ser limitante também, de uma certa forma. Você me fez a pergunta sobre o que essa professora me influenciou. Na contação de histórias dela, ela criou personagens narradores, que com esses personagens, ela suprimia as necessidades de informação que seriam informações visuais, né, dentro de uma narrativa. O que eu fiz, basicamente, no Teatro Sentidos, foi que esses personagens narradores fossem os próprios personagens, talvez em tempos diferentes, narradores que estivessem contando histórias que eles mesmos viveram num outro tempo. Então, eu tenho uma narração muito mais emocionada, muito mais dentro da história, como se o narrador tivesse vivido aquela história. Isso para quê? Para que eu não tenha justamente o efeito dramático paralisado por uma audiodescrição que interrompesse o fluxo da dramaturgia, entendeu? Então, foi isso que foi basicamente, acho que respondi a sua pergunta. A gente vai conversando. Uma coisa, Andressa, já quero ouvir você falar, se você quiser, sobre a lei, mas eu vou fazer uma série de perguntas, vou começar por você daí. Só vou fazer um comentário, Paula, que eu acho que quem está contra as pessoas com deficiência são os capitalistas, porque eles enxergam nesse público alguém que não se encaixa no modelo de produtividade, né? Então, eu acho que parece que não, mas existem forças querendo dificultar, eu acho. Com certeza, não tenha dúvida. E eu acho que daí essa é uma boa perspectiva. Bom, então, Andressa, vou mandar aqui umas 2 ou 3 perguntas que já apareceram aqui. Vou começar pela Andressa, depois as meninas também podem falar. E, Andressa, se quiser falar sobre a questão da lei, começar falando, fica à vontade. O Eduardo Martins aqui perguntou, quero saber se... Opa, tem gente chegando. Quero saber se nos respectivos trabalhos existe o olhar para trabalhar com os espectadores. Vocês comentaram um pouco, né? Os diversos públicos. E quais seriam os autores utilizados para fomentar as experiências? Quem que vocês usam como referência? A segunda pergunta é, alguma das experiências foram praticadas em comunidades dos interiores, nas periferias? Vai essas 2 aqui e depois eu vou ver as outras. Pode começar para a gente, Andressa, essa rodada? Posso sim. Eu me sinto bastante contemplada, assim, com o que a Janaína falou, e você também, Fabrício, sobre o decreto, né? Um total retrocesso para a área, de fato. Então, assim, acho que para a gente poder dar conta de responder as perguntas do pessoal que já deixou aí no chat também, eu fui anotando aqui algumas coisas, além dessas 2, eu já fiz nota de outras, inclusive a que o Nando traz. Infelizmente, eu ainda não realizei nenhum projeto específico nas periferias e em outras comunidades, assim. Já fiz no interior, mas eu não considero, sabe? Porque foram ações muito pontuais, assim, não existia uma imersão realmente naquele território, então não posso considerar que, de fato, eu realizei um trabalho no interior ou nas periferias. É bem verdade, né, que quando a gente fez aqui em Recife, a gente trouxe muitas pessoas da periferia para fazer no centro, mas não se tinha um foco, né, e eu acho que é uma fragilidade, e já estou anotando isso aqui como um ponto para eu desenvolver nos meus projetos futuros.
A outra pergunta, né, sobre a perspectiva do espectador, o meu trabalho como é voltado para a área da mediação também, então dialoga, assim, com o trabalho voltado para os espectadores. Confesso que eu desconheço, assim, um trabalho específico que fale sobre espectadores com deficiência ou algo assim mais centrado. O que eu tenho norteado, fundamentado a minha pesquisa dialogando com Rancière, com o Deleuze, né, dentro da perspectiva de rizoma, porque eu trabalho a mediação e a acessibilidade como não um caminho apenas, né, mas a acessibilidade enquanto esse campo rizomático, porque não existe um caminho, uma verdade, esse é o ideal, esse é o que limita, esse é o que amplia. Não, porque as pessoas são diversas, e por isso eu entendo a acessibilidade enquanto esse caminho rizomático. Ainda que a minha área de estudo seja a audiodescrição, eu não acredito que a audiodescrição ela é a revolução e ela é o caminho para todas as pessoas. Ela é um dos caminhos acessíveis. Então, eu não partilho, né, da compreensão da acessibilidade vista apenas por um caminho, por uma perspectiva. E aí eu tenho buscado trabalhar também o espectador a partir dessa problematização. Além disso, né, tem o Flávio Desgranges, que trabalha especificamente a perspectiva do espectador. Ele, inclusive, é o meu orientador no mestrado. E tem um ponto aqui que eu anotei, Isso, Fabrício. responde o que você já viu, porque está muito cheio Tá. ali. Que foi a pergunta do Nando, né, quando ele traz aqui uma problemática, né, que é exatamente como é que está sendo pensada essa questão da sexualidade, das discussões étnico-raciais no campo da acessibilidade, e no teatro, especificamente, eu não tive uma imersão tão profunda, mas como eu realizei o Cine às Escuras, né, que tratava sobre temas tabus, né, então veio muito à tona essa questão do capacitismo, das barreiras atitudinais, de uma infantilização, muitas vezes, das pessoas com deficiência visual, das pessoas com deficiência em geral. Então, isso é algo que é muito latente, assim, que eu percebo. Em relação à questão de identidades, que eu percebi também, ainda é uma observação, tá? Eu não tenho nenhuma resposta para isso. Mas dentro do meu campo, das pessoas que eu me relaciono, pessoas cegas, né, quando elas se descrevem, muitas vezes elas se descrevem ou como pessoas brancas, e aí como é essa perspectiva da criação dessa identidade, que a gente sabe, né, por exemplo, da pessoa negra, pessoa preta, como é isso, né, tem as pessoas negras de pele clara, não é só a questão da tonalidade de pele, tem muitas outras variáveis, e eu sinto que talvez seja uma coisa que eu já venho conversando com algumas pessoas, não é o meu lugar de fala, mas é das observações que eu venho vivenciando, eu percebo que ainda é algo pouco discutido. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas do movimento, né, pessoas pretas, pessoas negras, e falei isso, né, falei dessa observação. Eu sou mulher branca e eu não me sinto nesse lugar, mas, ao mesmo tempo, existe essa discussão, às vezes, não chega para essas pessoas, né, especificamente para as pessoas cegas, né, como é a construção de ser negro ou não de uma pessoa cega, né, e, assim, tem muitas variáveis aí. Um outro, acho que é por isso, por hora é isso, eu vou deixar passar a fala aí para as colegas, e aí, se vierem outras perguntas, eu sigo à disposição. Você já volta conosco. Fabrício? Paulo, manda ver, Paulo, já está aqui. Fabrício, não, eu queria responder uma pergunta da Clarice. Clarice, eu acho, perguntou se eu acho que a audiodescrição atrapalha o fluxo da dramaturgia. Ela fez uma referência acadêmica, que eu não foi muito rápido, não deu para memorizar, mas eu acho que pode ou não pode, depende da audiodescrição. A audiodescrição mais antiga era muito mais fria, mas eu acho que, eu não acho, assim, eu tenho o depoimento dos próprios, da própria plateia cega, porque eu sempre pergunto muito o que eles acham, as comparações das experiências que eles tiveram,
o que eles dizem é o seguinte: tudo que vem de fora te tira. Vou tentar traduzir o que eles falam para uma linguagem que a gente entenda, que é do teatro. O que vem de fora tira o fluxo do mergulho da identificação. Isso é meio óbvio, né? Acho que não precisa visitar nem referência nenhuma para a gente ter. A gente sabe disso, né? Tudo que vem de fora interrompe o teu mergulho, né? O teu mergulho de identificação. Isso é fato, isso é dito por eles, né? Não por mim, né? Eu acho que o teatro épico quer provocar isso mesmo, esse interrompimento do mergulho. Então faz um sentido, no caso dessa referência que ela falou aqui de teatro épico, né? Exatamente, não é isso, não é assim, quando eu faço teatro sentidos, eu não estou pensando no teatro épico, eu estou pensando Stanislavski. E eu fico até pensando essas terminologias que a gente usa, que já foram cunhadas do passado, em que maneira elas são inclusivas, né? Exatamente. Será que a gente, né, como é que é o teatro épico para uma pessoa que não é evidente, né? A coisa que eu menos quero é causar desconforto na plateia, já tão desconfortáveis com a venda, entendeu? Então, tudo que... o desconforto, não, esquece, desconforto não é aqui, entendeu? Então, assim, então, assim, essas coisas, a gente, não, faz você, eu vou fazer outra coisa, entendeu? Opções, isso aí. Eu acho que fiquei pensando agora, quando eu li o termo teatro épico, pensei exatamente nisso, Clarissa. Tipo, a gente pensar, né, o simbolismo de que sentido isso se relacionava a todas essas terminologias que a gente faz, né? Porque é completamente contemporâneo, penso eu, a ideia. A gente viu aqui na semana passada o Bob Wilson, falarem do Bob Wilson, que trabalhou com pessoas neurodiversas, né? Mas é uma ideia contemporânea, né? De ter essas pessoas como protagonistas. Então, como essas gêneros, né? Essas linguagens se relacionam com a pessoa neurodiversa ou pessoa com deficiência. Janaína, você quer fazer um comentário para essas questões? Eu queria falar do Nando, né? Porque o Nando perguntou sobre a questão das famílias, sobre a questão que é uma coisa muito comum, né? Assim, enfim, a gente tanto tem os casos que o Nando falou de pessoas que têm dificuldades na sua relação com os filhos, em relação às questões que o filho apresenta, mas a gente também tem aquelas famílias que têm um cuidado excessivo na relação com seus filhos, justamente por conta das questões que se apresentam, seja elas quais forem, né? E aí, o que eu posso falar para o Nando é que isso é um processo de trabalho. Isso é um processo de trabalho que envolve afetividade, envolve o tempo da família, o tempo de conhecer. A gente trabalha no Circulando à luz da psicanálise, né? Então, a gente sempre tem a parceria da psicanálise. Então, esses casos, por exemplo, de qualquer situação que se coloque, por exemplo, o meu filho não tem capacidade para isso, ele não consegue fazer isso. O meu filho não vai namorar, meu filho nunca vai namorar. Todas essas questões, elas são intermediadas, elas são conversadas, elas são tratadas dia a dia, e isso é uma coisa que a gente procura sempre fazer com muita calma e com um olhar muito atento também para essa família, né? Porque o fato de ter uma negação ou, enfim, uma dificuldade é uma questão também a ser levada em consideração, né? Então, é preciso o trabalho dessa família para que, então, consiga se descolar, né? Consiga ter essa compreensão. E aí também o Nando perguntou sobre as questões de atravessamento de gênero, sexualidade. Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito no Circulando, bastante. É uma discussão que está tão assim, emergiu tão forte para a gente e está sempre nas nossas discussões, e tanto é que a gente vai levar elas para esses nossos encontros de novembro. Então, no dia 11 de novembro, Renan, se você quiser assistir, a gente vai ter uma roda, vai ser às 19 horas, e a gente vai ter o recorte de raça e classe na saúde mental. Então, fala, Fabrício.
Já fica o convite para essa galera, né? Fica o convite. Eu acho que é uma coisa que não pode deixar de ser tratada, não pode deixar de ser discutida. Todas essas questões aí, você enfim, colocou também. Até a Andresa indicou o documentário, né? Que eu acho que a gente tem que procurar se instrumentalizar, entender e conversar bastante, trocar bastante, porque são assuntos que têm sim que ser discutidos. Então vamos para a roda para discutir isso no dia 11. Renan, eu penso que é muito complexo você trabalhar na base da alienação, da pessoa não saber qual é, né? Igual, por exemplo, a condição, a realidade dela, especialmente quando a família faz projeções que atravessam esse sujeito e que podem resultar em frustração, né? Eu acho muito importante quando a gente trata tudo às claras, mas, claro, com a família, né? Com o suporte talvez de outros profissionais, psicólogos, esse processo de compreensão daquele ser em desenvolvimento, com todas as suas características, né? Vão emergir mil possibilidades, mas as possibilidades projetadas por outros sobre ele são projeções dos outros, né? Então, eu acho super importante trabalhar contra a alienação, né? Demorou, por exemplo, no caso eu, um homem homossexual, demorou muito tempo, eu criado em um tipo de sociedade para que eu pudesse não me alienar mais dessa minha condição, e isso, sem dúvida, afetou as relações, mudou, me senti mais livre, pude compreender o que eu era, né? Vamos lá adiante. Fabrício, Oi, fala. Fabrício, só uma partezinha, porque a Janaína fala muito de família, eu acho importante a fala dela, queria dar só 2 depoimentos aqui de familiares de pessoas cegas que assistiram um espetáculo tal qual os cegos, né? Nós tivemos o caso de uma menina que nasceu cega, os pais tinham muita dificuldade de aceitar e sempre achando que a vida dela fosse extremamente difícil, claro, pais acompanhando. E quando eles tiveram a possibilidade de viver, né, o teatro sentidos, viver essa experiência de estarem cegos, e que o mundo era possível e até confortável, e por alguns minutos, pelo menos, eles mudaram completamente o entendimento do que era ser, o que era ser cego, vamos dizer assim, que não era tão impossível viver assim, vamos dizer. Fiz esse depoimento deles. E eles vêm escrito de que foi uma experiência que os deixou até muito mais esperançosos, porque perceberam que o mundo dela é muito mais possível do que eles imaginavam. Tive um casal também, um marido que estava praticamente separado da mulher, porque não conseguia lidar com a mulher recém-cega, e que passando por essa experiência também, ele passou a ter muito mais compreensão, aí ao contrário, das limitações que ela tinha, justamente pelas limitações que ele passou durante o espetáculo. Então, é muito importante, realmente, você trazer a família para essas experiências todas, para que você possa oferecer uma experiência onde a empatia pode ser bastante provocada. Nossa, não há lugar melhor para exercer empatia do que o teatro, com certeza, e para provocar e estreitar esses laços. Vamos lá para mais uma rodada, então, aqui de perguntas. Não sei, a Paula toca na questão dos espaços para imaginar e audiodescrição. Queria ouvir mais da Andresa e da Paula sobre esta relação, colocando em jogo também a questão da acessibilidade digital em tempos de pandemia. Vou fazer outra pergunta. Vocês poderiam falar um pouco... não, essa daqui já foi sobre os atravessamentos. Então, meninas, se vocês quiserem falar, Andresa, quer começar falando um pouco sobre como... Acho que eu já falei tudo, deixa a Andressa falar. Vamos ouvir um pouco da Andressa falar como é esse atravessamento da audiodescrição, né? A Paula toca na questão dos espaços para imaginar e a audiodescrição, como é. Conta um pouco para a gente, Andresa. Você com certeza no início falou assim, eu não sei se vocês entendem muito de audiodescrição, e, gente, é muito pobre a minha audiodescrição. Quando eu vejo a dos outros, eu falo... Quando eu vejo as experiências de vocês, eu falo, gente, eu achando que eu fazia alguma coisa, tem um monte de gente, isso me deixa muito mais feliz. Sabe o que eu achei curioso na sua audiodescrição? Que você falou que eu tenho cabelo comprido. Você não tem cabelo... Para mim, você não tem cabelo comprido. Você está vendo como é que é subjetivo?
Tem cabelo cheio, mas não comprido. Mas é porque eu deixei pela primeira vez desse tamanho, para mim já é comprido. Olha aí a perspectiva, né, Tá individual. vendo? Tá vendo? Vamos lá. Andressa, né? Sim. Acho que eu já falei tudo, Andressa. Eu penso que a audiodescrição, né, ela vista como uma ferramenta, uma possibilidade, uma ação de mediação, ela, mais uma vez, reforço que ela é uma estratégia. Eu acho que o espaço para imaginar é exatamente, por exemplo, quando eu falo uma casa. O que é uma casa? Estou de frente a uma casa. Às vezes eu não tenho condições de falar como é essa casa. As palavras, elas são insuficientes para descrever toda a complexidade, muitas vezes, da imagem. Então, a audiodescrição, ela pode ser vista também como essa mediação que dá acesso a uma certa concretude do que é a imagem, mas esse espaço do imaginar, ele existe em alguns momentos mais, em outros menos, tá? Mas se você fala magro, lisos, longos, pretos, o que é o preto? O que é o preto para uma pessoa que tem uma experiência, que é uma pessoa cega, congênita, que nunca viu o preto? Qual a relação dela com o preto? Uma criança com baixa visão. Então, são várias formas ali, né? E é toda essa diversidade das pessoas com deficiência visual que tem essa percepção e essa relação com a visualidade que vai possibilitar esses espaços de imaginar. Então, a audiodescrição, ela possibilita que você tenha acesso ao concreto. Eu até digo, às vezes, que a audiodescrição, ela dá pistas do visual, né? Por mais que a gente diga que a audiodescrição é uma tradução, atualmente eu tenho trabalhado na minha pesquisa a partir do conceito de transcriação, de Haroldo Campos, né, que ele amplia, não vou dizer que ele amplia, mas ele traz uma perspectiva da tradução a partir da poética também, né, e por mais que a gente busque traduzir essas imagens, qual é a potência de você ter uma audiodescrição? Por exemplo, pensando pedagogicamente as relações com o teatro, né, sim, eu dar a pessoa a conhecer variadas estéticas, variadas formas de se mover, que isso passa pelo corpo também, passa pelo corpo, por isso que eu acredito que o trabalho com o fazer teatral, as oficinas, possibilita e amplia o meu processo de fruição. Então, não só descrever, porque às vezes já aconteceu assim, de eu descrever um movimento e o consultor com deficiência visual falar assim para mim, como assim? É possível isso num corpo? Eu falar, sim, é possível. E claro, né, quando essa pessoa tem a experiência corporal, tem essa experiência no mundo, tudo isso se amplia, tá? Não estou querendo dizer com isso que a audiodescrição é a revolução, não, é um caminho, tá, gente? Assim, é um caminho. Eu não sou só audiodescritora, tá? Mas eu acredito, sim, na audiodescrição como uma possibilidade, inclusive nos processos de ensino-aprendizagem do teatro. Não apenas ele, tá? Não apenas ele. Porque eu não gosto de rótulos para nada na minha vida, inclusive para caminhos de acessibilidade. Como eu falei para vocês, eu acredito na acessibilidade enquanto caminho rizomático. Eu acho que o Edu até falou isso também, né? Descrição para pessoas cegas, isso para surdos, isso... Não, assim, a ideia da acessibilidade... eu vou até pegar o que você falou, Edu, que eu li nos comentários e achei super pertinente, né? Essas ferramentas, essas estratégias, essas possibilidades para fazer moer a nossa prática, né? Não necessariamente eu tenho que ter um público de pessoas com deficiência visual para trabalhar com audiodescrição. Não, eu posso trabalhar audiodescrição para trabalhar gêneros textuais, eu posso trabalhar a libras para que as pessoas possam desenvolver o corpo, o trabalho corporal. Eu não preciso
ter pessoas com determinados tipos de deficiência para me relacionar com recursos e as estratégias e as formas de existir e de se relacionar com o mundo. Porque, sim, a Libras, a língua brasileira de sinais, que não é linguagem, é uma língua, ela é uma forma de comunicação da comunidade surda. Assim como a audiodescrição é uma possibilidade de acesso para as pessoas com deficiência visual, assim como recursos multissensoriais potentes, mas não só para pessoas com deficiência visual, mas para todas as pessoas. E a gente já tem pesquisas mostrando isso, né? Que às vezes até a própria audiodescrição ela ajuda no direcionamento da atenção. Para alguns pode parecer, isso aí é limitante, mas às vezes tem pessoas que precisam e se relacionam melhor assim, alguém direcionando o olhar, para onde olhar para cada coisa. Então, é mais ou menos um pouco do que eu penso a respeito disso, e eu acho que é um campo ainda muito novo e que está super passível de experimentações, de problematizações e de discussões, mas a gente não pode fechar nada, sabe? Eu acho que no campo da acessibilidade não se tem regras, né? A gente tem caminhos possíveis e a gente tem que estar aberto a isso, né? Porque não é porque funcionou para um que vai funcionar para o outro, porque as pessoas são diferentes. Exatamente, né? Fabrício. Eu fico só pensando só um pouquinho, fazer um comentário, daí eu vejo, assim, que, na verdade, todos os áudios de escritores que eu conheço, elas são atrizes e atores. E fico pensando muito na proximidade, né? Espaço para imaginar, né? Que, na verdade, talvez a aproximação desses profissionais para esse campo, pelo menos vendo de uma maneira, eu posso estar falando uma coisa equivocada, isso vai influenciar a técnica da audiodescrição decisivamente, né? Quais são os profissionais, quais são as pessoas, os artistas, que tipo de olhar se aproximou dessas técnicas e pôde desenvolvê-la, né? Então, aqui no Rio, eu tenho várias amigas atrizes que são audiodescritoras, né? E é isso, tipo, não conheço pessoas de outras áreas que sejam audiodescritoras. Pode falar, Paula. Fabrício, a fala da Andressa é absolutamente pertinente. Você tem a audiodescrição existe para toda e qualquer obra que nem se pensou em ser acessível. Então é fundamental, é óbvio, assim, não tem discussão a respeito disso. Com certeza são caminhos diferentes. Ela tem toda a razão. Eu só queria ser um pouco mais precisa para as pessoas entenderem talvez a questão que eu coloquei. Assim, vamos pensar quando a gente escreve um roteiro, né? Quando você escreve um roteiro, eu me lembro que uma das primeiras lições que eu tive na faculdade é que o roteirista deveria escrever aquilo que fosse o mínimo necessário para não tolher a imaginação do diretor quando fosse transformar aquilo em 3 dimensões. Então, esse pensamento que eu tenho, nesse sentido, de que, assim, no meu entendimento, quando eu vou fazer também a minha audiodescrição, porque também é uma audiodescrição, só que de outra forma, eu penso nisso. Essa informação é necessária para o andamento, é uma informação importante para o andamento da dramaturgia, para a compreensão do que está sendo dito, ou é melhor que eu interrompa menos agora para manter um certo fluxo. Então, é isso que eu penso, e só contrapondo a sua fala, bem no início, assim, quando conheci a audiodescrição, foi muito no início, né? Quando eu comecei a fazer, nem existia ainda a audiodescrição. E as primeiras não eram feitas por atores. Era uma coisa absolutamente robótica. E era muito estranho. E é muito natural, e graças a Deus que os atores estão ocupando esses espaços, porque, obviamente, vão fazer infinitamente melhor do que essas pessoas que faziam dessa forma. Então, eu imagino que hoje é o caminho natural que assim como dubladores têm que ser obrigatoriamente atores, eu imagino que o futuro seja que a audiodescrição seja feita por atores. Maravilha. Eu vou fazer uma última rodada, que agora tem umas perguntas grandes, e daí vocês podem fazer as últimas considerações, que o tempo passa rápido e tem sido muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Tá, fala aqui. Os processos de inclusão necessitam iniciar com o público. Tá aqui. Pensar em uma única estética é inclusão? As experiências são lindas, mas não são inclusivas, pois elas apontam uma ação voltada para um público específico. Audiodescrição, pessoas surdas e o teatro sentidos, repletos de experiências voltadas para pessoas cegas. O caminho para a inclusão é quilométrico.
No campo da educação básica, vivemos a dura realidade de literalmente fazer um trabalho inclusivo. Lá temos alunos cegos, surdos, autistas em graus diversos, com TDAH e Down. Aí depois ele continua falando, os processos de inclusão necessitam iniciar com o público dito normal, agregando saberes, mediando e mesclando sentidos. O toque no teatro é algo revolucionário e, por incrível que pareça, pouco discutido. Temos muitas pessoas com deficiências confinadas em casa, etc. Eu acho que é, na verdade, um comentário, né? Eu li aqui, mas era mais um comentário dele. Tem o link desse evento que você citou, pode colocar no grupo do WhatsApp. Qual é o evento, por favor, Nando? Bom, eu acho que são mais comentários, eu tenho uma vivência diferente, alguém fala aqui. É, quero saber o que é o atravessamento através dos sentidos e sensações através do teatro. Conversam com os professores de teatro no ensino básico nas escolas públicas. Lá podemos sentir as dores, farpas e superações. Eu imagino que no ambiente público deve ser o mais complexo de dinamizar os trabalhos, né? Bom, comentários. Enfim, gente, eu acho que é isso. Vários comentários que eu só vou conseguir ver depois. Alguém tem informações radionovelas feitas em podcast? Gente, me ajuda, porque falta 10 minutos aí e eu não vou conseguir fazer essas perguntas. Mas eu tinha uma coisa que foi falada aqui que eu queria comentar, mas o meu cérebro acelerado, daqui a pouco essa informação vai voltar. Então, na verdade, assim, vocês estão acompanhando aqui, né, gente, essas conversas no chat, eu acho? Eu estou tentando. Vamos ver, então, vou abrir para vocês fazerem os últimos comentários, enquanto eu tento lembrar essa coisa que eu gostaria, esse comentário que eu gostaria de fazer. Vou abrir, então, para a Andressa, Janaína e depois para a Paula poder fazer um último comentário relacionado com os comentários ali, e, enfim, tecer suas considerações finais. Eu queria muito agradecer, né, esse momento aqui de troca. Eu acho que não só a gente que está falando, mas a gente que está lendo aqui também os comentários das pessoas que estão aqui participando. Eu acho que é muito pertinente as colocações e os questionamentos, né, são questionamentos que também eu carrego comigo, né, e, enfim, eu acho que eu tenho muito mais esses questionamentos e essas inquietações dentro de mim do que qualquer verdade, sabe, do qualquer apontamento do que eu acho que é o certo para trabalhar teatro e inclusão. Eu venho descobrindo a cada dia isso, a cada momento que eu me encontro com as pessoas, e cada vez mais sentindo a necessidade desse encontro, né, que infelizmente não é esse encontro virtual, porque eu acho que ainda não dá conta, né, porque eu acho que tem toda essa sensorialidade, esse estado de presença, coisas de energia que também acontecem na presença. Mas enquanto a gente não pode, vamos tentando, né, fissurar essa nossa atual realidade. Mas confesso que ainda não sei como fazer isso, porque até essas ações de mediação da minha pesquisa, elas são exatamente para se encontrar, para tocar, para jogar, e eu me vejo exatamente falando disso na minha tese sem poder fazer isso. Então, assim, é um pouco bem contraditório, mas eu me sinto bastante feliz de estar nessa área, né, porque eu penso que a acessibilidade é esse movimento também, essas acessibilidades faz com que a gente se reveja enquanto artista, né, pelo menos eu me coloco nesse lugar, né, de me rever como artista, me rever como ser humano constantemente e ver o quão eu ainda sou limitada, o quanto ainda eu carrego, por mais que eu queira romper, eu às vezes carrego fórmulas, né, e acho que a gente tem que sempre estar nos dando rasteiras, né, que não é porque porque eu tenho anos de trajetória que eu tenho que ficar apegada a isso, então eu tenho tentado sempre me dar essas rasteiras constantemente. Então, agradeço a todas e todos que estiveram aqui hoje. Muito obrigada. Janaína. Então, eu queria falar muito rapidamente, enfim, só sobre o que o Edu falou. O Edu está questionando algumas questões, falando do trabalho. Eu acho que é isso mesmo, Edu. A gente tem que questionar sempre, a gente tem que estar sempre perguntando, estudando, provocando, e é assim que a gente vai construindo. O Circulando, ele é um trabalho que essas famílias, é uma oportunidade que essas famílias têm para além
de um trabalho de sala de aula. Então, todos esses jovens e adultos têm a sua escola e eles vão para lá depois do horário ou antes do horário da escola e tem mais esse momento para aproveitar e para circular. O nome do projeto é Circulando, justamente porque a gente anda pela Urca, porque a gente vai ao CCBB, porque a gente tem todo um trabalho social que eu, enfim, não tive tempo de comentar aqui, mas em busca sempre de circular. E, enfim, e aí sobre o que você estava falando também da escola e tal, a Tavia Gonzalez, minha colega, que esteve aqui na quinta passada, ela fala que o jogo teatral é extremamente democrático e é através dele. E eu acho que é um pouco isso. Sempre respeitando o sujeito, né? O que o sujeito oferece, o que ele deseja, o que ele está demonstrando ali que é o desejo dele. E a partir disso, a partir dos jogos, eu acho que a gente pode construir muita coisa em grupo, né? Teve uma pessoa que falou, mas meu filho não gosta do toque. Exatamente, ele não gosta do toque. Então, vamos tentar encontrar meios de se fazer isso. É uma tentativa a cada dia, é uma possibilidade, e todos têm que estar juntos ali, todos têm que estar procurando esse caminho juntos. Enfim, estou falando muito rápido, né, por causa do tempo, e é um pouco isso, estar sempre junto, trocando. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é o que tem que ser feito sempre, né? Então, muito obrigada, Fabrício, eu quero agradecer demais a Paula, agradecer demais a Andresa, a todos vocês, a todos que participaram no chat e que estão aqui. Eu tenho falado isso, né? Quadradinho junto a quadradinho, porque é nesse encaixe de quadradinhos que a gente vai criando um grande quadrado e daqui a pouco mãos juntas e a gente vai fazer uma grande roda, se Deus quiser, enfim. E muito obrigada, Fabrício, muito obrigada a todos, uma boa noite. Sigamos. Paula. Posso ir? Fabrício, só respondendo uma última pergunta, perguntaram, quando uma estética não inclui a todos, ela é inclusiva? Sim, se você está incluindo um segmento, é inclusão. Eu acho que cada um tem o seu caminho, cada um tem um público que quer conversar, se puder abranger os outros, todos, ótimo, mas eu acho que as coisas são mais simples, entende? E eu acho que a gente tem que perseguir as nossas ideias, pesquisar o que é feito por aí, trocar bastante, e simplificar muito as coisas, né? Eu acho que as respostas, as melhores respostas vêm das perguntas, às vezes, mais simples. Então, assim, eu que venho do mundo prático, eu acho muito importante isso, assim, de manter a simplicidade e o foco realmente na plateia. Quando você está focando na plateia, o que ela precisa, você vai atrás da essência. Queria também poder falar rapidamente do Festival Internacional de Arte Inclusiva, que obviamente foi postergado por conta da pandemia, também desse manifesto de arte inclusiva, que é importante que a gente passe isso para frente. Eu quis primeiro ouvir durante todos esses encontros para não só vir de mim essa escrita, mas desse apanhado todo. Depois eu quero compartilhar esse texto inicial e depois dividir para que possa ser complementado por todo mundo também. E vamos atrás desse manifesto, porque assim, quem sabe, a gente vai ter mais políticas públicas para pessoas com deficiência trabalhando no mercado. E boa noite, obrigada a todos, Janaína, Andressa, muito obrigado pelas coisas maravilhosas que vocês disseram e que me somaram muito a todo o meu aprendizado. E, Fabrício, maravilhoso projeto, obrigada, viu? Então, gente, quero só dizer para essa pessoa que falou que o filho está com questões sensoriais, terapeuta ocupacional nele, um ótimo trabalho de terapia ocupacional para poder trabalhar as questões sensoriais, vai ajudar muito esse cara a começar a se relacionar com essas sensorialidades que no momento ele ainda não estão amadurecidas, né, talvez, e dizer que é isso, gente, nós não temos respostas, mas só o fato da gente já estar se questionando tudo que a gente aprendeu, porque a gente nem aprendeu, né, a gente está buscando aprender agora, o que é um autista, uma pessoa cega, uma pessoa vidente ou não vidente, surda. Então, é muito legal mesmo em que medida eu posso mudar aquilo que eu acredito que é teatro para ser mais inclusivo. Com certeza não era uma questão para o Brecht no teatro épico, para o Stanislavski, mas é uma questão para nós. E é isso, gente. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez. Vou postar o vídeo amanhã lá no YouTube
compartilhem, Teatro em Quarentena, vamos nos conectar. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Eu saio muito feliz, sempre revigorado de aprender tanto com vocês. Um beijo enorme. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.